Muitos profetas às vezes pulam, outros dançam, outros se balançam, né? Então, aquele estado que a pessoa fica, eles dizem que a pessoa então está fora de controle. Na verdade, está totalmente debaixo do controle do Espírito Santo. Agora, essa reação é uma reação humana. Não quer dizer que a pessoa está sendo usada para transmitir a mensagem de Deus. Ele precisa pular, precisa dançar. Não quer dizer. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que recebe a mensagem, que está transmitindo, ele tem um comportamento, uma reação. É como um choque elétrico, né? Quando a pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo, por exemplo, tem gente que é batizada com o Espírito Santo e fica quietinho, fala baixinho. Tem pessoa que grita, fala alto. Tem pessoa que pula os bancos da igreja. Então cada um reage de uma maneira, de acordo com a sua própria personalidade. E eles não entendem isso, os naturalistas. Eles preferem dizer que a mensagem não é de Deus e que aquilo ali é uma manifestação apenas humana. Eles afirmam que o fenômeno do êxtase é apenas um estado emocional da pessoa. É uma explicação que deve ser rejeitada pelos crentes em Cristo Jesus. A reação que a pessoa tem corporal quando está transmitindo a mensagem não invalida a mensagem. Qual a verdadeira intenção da interpretação naturalista da questão estática do profeta? Então, tal linha de pensamento pretende igualar os profetas de Deus aos adivinhos, falsos profetas hebreus, e aos profetas dos deuses das nações vizinhas de Israel. Tentam invalidar as manifestações do Espírito Santo, e para isso, então, eles colocam isso como coisas até de demônios e não de Deus. Número 16. Por que a interpretação naturalista da questão estática do profeta é uma falácia? Então a interpretação naturalista é antibíblica, porque as escrituras sagradas declaram que a fonte dos oráculos proféticos é o próprio Deus. Há na Bíblia inúmeras evidências irrefutáveis e indestrutíveis que provam ser os profetas de Israel embaixadores de Deus enviados ao povo. Um embaixador ou mensageiro não fala em seu próprio nome e nem diz o que quer. Um embaixador ou mensageiro transmite a mensagem em nome de quem o enviou. Por isso é muito comum o profeta se expressar empregando a primeira pessoa nos seus discursos, pois está falando em nome do Senhor, as palavras que ele mesmo mandou. Então veja bem que o profeta está transmitindo aquilo que recebeu do Senhor, recebeu de Deus. A palavra do profeta, que é uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, uma coisa dada, revelada, né? Às vezes uma coisa que está acontecendo em outra parte, e ninguém ali sabe, ou uma coisa no futuro, ou uma coisa no campo espiritual que ninguém está vendo, e o profeta veio. Então, é uma revelação de Deus. Então nós devemos sempre prestar atenção nessas mensagens, porque muitas vezes Deus fala conosco através dessas mensagens do profeta, usando o profeta. Devemos atentar para essa palavra, prestar atenção, não desprezarmos e não sermos como esses naturalistas, que toda vez que Deus fala, ele despreza e diz que isso é do diabo, que não é de Deus, que não está certo isso. Número 17. Segundo a base dos naturalistas, e uma refutação, complete. Então, os naturalistas aí, caso 1. Alguns relatos bíblicos parecem mostrar alguém profetizando em estado de êxtase, como Balaão, caindo em êxtase e de olhos abertos. Números 24, 4 e 16. Então vamos refutar isso aí, a refutação bíblica disso aí, dos naturalistas dizerem aí, que no caso aí é coisa assim, apenas humana, né? Ou muitas vezes até diabólica, eles dizem. Então, entretanto, antes de mencionar um desses casos e sua respectiva ressalva, é importante destacar que o termo êxtase sequer aparece no Antigo Testamento, com esse sentido então de êxtase como nós temos hoje. A Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia, nessa tradução, emprega o termo em itálico para descrever o estado emocional de Balaão enquanto alçava a sua parábola. Veja aí Números 24, 4 e 16. O emprego de palavras em itálico no texto bíblico traduzido indica que não constam explicitamente no texto nas línguas originais. Além do mais, Balaão pode ter sido inicialmente um profeta, mas depois se desviou. Em nenhum lugar do Antigo Testamento ele é chamado de profeta, antes de ser reconhecido como adivinho. Deus o usou assim como usou sua jumenta, bem como usou a Caifás. Então, refutando os naturalistas
que diz aí que Balaão caiu para o chão de olho aberto e tal. Então nós temos que saber que no original não está escrito aí que ele teve esse êxtase, tá? E essa palavra não tem nada a ver com o que nós conhecemos como êxtase hoje. Nós temos até aí, tem até uma droga aí que está sendo usada por aí, chama êxtase, né? Que a pessoa perde o controle do seu próprio corpo, da sua própria consciência. E não é essa palavra aí usada no Antigo Testamento. E devemos saber também que Balaão era um profeta desviado, né? Não era conhecido como profeta de Deus, era conhecido como um adivinho. E Deus usou por quê? Quando o rei, né, foi até ele, porque confiava que ele via no reino espiritual, então Deus usou Balaão para falar com o rei, que queria destruir a nação de Israel. Então Deus usou Balaão para transmitir a mensagem que ele ia abençoar e não abençoar o seu povo. Então aí é refutada essa ideia dos naturalistas. Agora vamos ver aí, naturalistas aí, caso 2. Quanto ao caso que alguns afirmam ter paralelo com o êxtase de Balaão, trata-se então de Saul. E ele também profetizou diante de Samuel e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. 1 Samuel 19, 24. Então, como refutação, nós temos aí que é bom lembrar que Saul, na época então dessa experiência, estava distanciado de Deus. Conclusão, para completar. A Bíblia revela que é propósito de Deus, desde Adão, comunicar-se com as suas criaturas racionais para comunhão, direção, ensino, revelação, exortação e para que possamos entendê-lo, né? O Senhor então usou várias formas para se comunicar com os profetas e esses com o povo, de modo que a mensagem se tornasse então compreensível. Por isso é de fundamental importância que os seres humanos também se interessem pelo conhecimento da vontade de Deus, lendo sua palavra e sendo instruídos pelos verdadeiros servos do Senhor. Então Deus sempre veio ao homem tentando se comunicar com o homem. E foi Deus que enviou o seu Filho a nós, não fomos nós que fomos ao céu atrás de Deus. Deus sempre buscou essa comunicação desde Adão até os nossos dias. Então Deus está sempre procurando se comunicar, esperando um diálogo, né? Conversar com a sua criatura, com o seu ser tão amado. Então busquemos essa comunhão com Deus, busquemos conhecer e ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando conosco e conversemos, oremos conversando com Deus. Procuremos falar, mas também procuremos ouvir Deus falar conosco. Quando a gente vai para o culto, né, ali uma pregação, são hinos, então procure ver Deus falando com você através desses hinos, através dessa pregação, desse ensino da palavra de Deus. Assim como a revista que nós estamos lendo. Procure ver Deus falando com você a respeito do profeta. Quem sabe Deus está querendo usar você como profeta ou como a profetisa de Deus. Então, busque saber o que Deus quer falar com você através dessa lição. Os professores transmitam aos alunos e vejam. Alunos, o que vocês estão entendendo que Deus está falando com vocês nesse trimestre, através dessas lições desse trimestre? Então, diga para eles, Deus está chamando cada um de nós, a cada um ser um profeta de Deus na terra, a trazer mensagens de Deus para as pessoas, principalmente na evangelização. Vamos então orar neste momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é o momento para fazê-lo. Nós vamos orar agora. Se você está doente, está enfermo, ore agora e receba, pela fé, receba a bênção de Deus na sua vida, a cura. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Ó Senhor, derrama agora sobre eles o Teu Espírito Santo. Coloca, Senhor, a sua mão saradora sobre os doentes e os enfermos. Escreve, Senhor, o nome desses que agora se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Da paz, guarda os livros de todo mal, protege-os. Ó Senhor, ministro, Tua cura, Tua libertação, em nome de Jesus, sobre todas essas vidas, agora, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai. Amém.